pessoal, meu nome é Emília Lemos, eu sou nutricionista e hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série Saúde através do Alimento, Movimento e Pensamento, em parceria com a Life Fit e a Portal Antenados. O tema de hoje, vamos falar sobre jejum intermitente. Posso usar, quando fazer? Então, primeiramente, a gente deve avaliar, eu como nutricionista avalio a situação, a individualidade bioquímica do nosso paciente. Então, se ele é apto para fazer esse acompanhamento, se ele tem alguma contraindicação para esse tipo de estratégia. Tá? Então, por exemplo, pacientes que possuem distúrbios alimentares, tendem a ter uma compulsão alimentar, será que eu posso usar? Será que não vai prejudicar esse paciente? Alguns pacientes que podem ter, que têm diabetes, será que é interessante? Já tem estudos que comprovam que tem uma relação ali com a melhora da sensibilidade de insulina. Mas então, a série de hoje eu vou falar a respeito, o vídeo de hoje é para falar a respeito do jejum no emagrecimento. Então, como Emília, né, como eu na prática clínica, eu atuo com meus pacientes. Então, se meu paciente é para todo mundo esse jejum, não é para todo mundo, tá? Se meu paciente ele já vem com um tratamento adequado, uma alimentação controlada, equilibrada, já tem normalmente uma alimentação mais proteica ao longo do dia, faz uso de alimentos, carboidratos não industrializados, pouco industrializados, refinados, ultraprocessados, né? Ou seja, ele faz uso de alimentos de carboidratos com índice glicêmico mais baixo, então ele já está equilibrado, chegou no momento, ele entrou no platô, que a gente fala de que estagnou e não consegue mais perder o peso. Eu avalio, a alimentação está adequada, o treino está adequado, o descanso está adequado. E aí, com isso, ele teve essa queda na perda de peso, então a gente pode sim utilizar uma estratégia de jejum intermitente para dar uma alavancada nessa perda de peso. Então, não são todos os pacientes que eu já incluo essa estratégia de jejum intermitente. Não é considerada uma primeira opção de tratamento. Okay? Então existem alguns protocolos e o mais utilizado hoje em dia é o de 16/8. O que significa? É uma janela alimentar de 8 horas com um jejum de 16 horas. Nesse momento, esse jejum de 16 horas, você pode avaliar a preferência do seu paciente. Então, o meu paciente geralmente não consegue tomar café da manhã. Ele já passou por uma estratégia onde a gente já melhorou a refeição anterior, a última refeição, colocando alimentos mais leves, uma refeição onde ele não precisa, não vai consumir grandes volumes, né, para ele poder acordar com fome. Não, fiz essa estratégia, não está funcionando, não consigo tomar café da manhã. Então a gente entra com jejum, onde ele começa inicialmente a primeira refeição ao meio-dia e interrompe às 8 horas da noite e volta a se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Não, tem um paciente que precisa de tomar café da manhã, ele sente falta, então a gente pode usar essa mesma estratégia com horários diferentes. Ele faz a primeira refeição do dia às 8 horas e interrompe às 16, ficando até o final do dia, até o dia seguinte. Essa é uma estratégia, esse é um horário um pouco mais difícil, porque nós não usamos o jejum noturno, né? Que é mais fácil de se adaptar. Então a gente tem outra opção também, que o meu paciente ele acorda, não sente muita fome, mas vai chegando com fome no almoço. E para não abusar, então a gente inicia um lanche às 10 horas e interrompe a sua refeição às 18 horas. Então ele fica de 10 às 18 em janela alimentar, em alimentação, e de 18 horas até o dia seguinte, às 10 em jejum. Ok? Então essas são algumas estratégias. Quanto tempo eu vou utilizar esse jejum? Vai depender. No caso do emagrecimento, como nós estamos falando, a gente pode utilizar até o momento que o paciente perde o peso, chega no peso desejado ou inicia novamente a fase de perda de peso, e a gente vai espaçando 2 a 3 vezes na semana e intercalando com uma alimentação low carb, uma dieta mais restritiva, mas sempre de acordo com a rotina do meu paciente ali, o objetivo dele, tá? Então, na minha opinião, essa estratégia de jejum intermitente, ela pode ser sim, ela é considerada sim uma estratégia, ela pode ser utilizada de acordo com essas especificidades que eu comentei, mas na minha opinião é você iniciar com uma alimentação equilibrada, uma restrição calórica calculada por profissional adequado, exercício físico e tudo isso de forma consistente, o que eu sempre gosto de frisar, que a consistência nessa mudança é muito importante.
Então, se isso ocorrendo dessa forma consistente, alimentação, treino e descanso de forma consistente, você consegue mudanças de vida, uma rotina, né? Incluir esses hábitos alimentares, mudanças a longo prazo. Então, essa é a maneira como eu conduzo as estratégias dentro do meu consultório. Então, deixando bem claro que cada indivíduo é diferente, né? Então, a gente tem que utilizar estratégias de acordo com o seu paciente, com o que ele te relata em consultório. E, claro, né? Quanto maior o tempo de atendimento em parceria com esse cliente, você consegue conhecer melhor, né, a sua rotina, ver como ele vai responder. É importante também ter o acompanhamento após a primeira consulta para entender como o cliente vai responder com a estratégia utilizada, ok? Então, cada um vai responder de uma forma diferente e é importante sempre acompanhamento nutricional. Se você tiver alguma dúvida em relação a este tema ou outro tema que tem interesse, pode me procurar, eu estou à disposição.